a prof precisa que vocês acompanhem esse conteúdo pela apostila, correto? Então, existe na nossa sociedade leis e estatutos, certo? E o ECA, ele é o reconhecimento das crianças e dos adolescentes como sujeitos de direito protegidos por lei. Antes disso, antes do surgimento dessa lei, só existia o termo jovem no Brasil, então só existia um menino maior de 18 anos. Com o advento da nossa Constituição, em 1988, ela previa o surgimento de um documento que atendesse jovens e adolescentes. Então, o adolescente passa a ter uma determinada faixa de idade e o jovem outra determinada faixa de idade. E assim, mostra as transformações da nossa sociedade. Por quê? Porque quando a professora era pequena, como está exemplificando aqui na apostila de vocês, existia um tipo de lei que atendia muito bem aquele contexto social da época que a professora era criança. Depois disso, precisou-se repensar as leis, transformar essas leis e criar um novo documento, um novo estatuto que atendesse às práticas e às demandas dessa nossa sociedade contemporânea. Então, agora vocês vão ali para o Ir Além, que a gente vai ler um pouquinho sobre leis. Leis são normas que guiam ações das pessoas produzidas em nome da coletividade. São consequências dos costumes, dos modos de vida e da cultura de um povo. Elas definem os limites da liberdade de cada cidadão, o que é permitido e o que não é. Vamos pensar quando a gente estudou a Ilíada de Homero. A gente viu que a Ilíada surgiu porque não existiam filósofos, não existiam leis, não existia nada. O mundo era uma grande bagunça. Ninguém tinha dever e ninguém tinha obrigação, correto? Então a Ilíada surgiu no momento que o mundo precisava de uma ordem. E ela começou a guiar os passos das pessoas. É lógico que é uma narrativa ficcional e que a gente tem ali deuses e humanos, correto? Mas foi uma forma que os gregos tinham de se ajustarem à sociedade. Então, eles seguiam a norma da Ilíada de Homero, certo? Então, ali tinha como é que um herói devia se portar, como é que um rei devia se portar, como é que o súdito devia se portar, um guerreiro, e assim sucessivamente. Depois disso, veio os filósofos, e os filósofos começaram a discutir as leis, os deveres e as obrigações de cada um dentro da sociedade. E esses deveres e obrigações, elas foram se transformando com o passar do tempo. Novas leis foram nascendo, novas leis foram surgindo, porque conforme a gente se transforma, como a prof já disse, a gente precisa se adaptar. E cada situação, cada contexto social, ela necessitou de um tipo de lei, ela necessitou de uma normativa. Então, vamos ler ali a criação do ECA, no cantinho onde se lê nota. Antes de 88, o Brasil contava com o Código de Menores, documento legal para a população menor de 18 anos. Vejam como eram tratados os adolescentes, população menor de 18 anos. Existiu também uma época que não existia o termo infância. Criança era um adulto em miniatura que servia para trabalhar, para ajudar nos campos. Isso vocês viram lá nos contos de fadas, nos livros lá de leitura com a professora Ana Cláudia, né? Então o termo infância não existia. Depois que se cria o termo infância e começa a pensar em leis e regras para reger essa parte da humanidade, só se dizia jovens, tá? Só se pensou na nomenclatura jovens acima de 18 anos. E aí, voltando aqui, criou-se esse documento especialmente para questões de menores em situação irregular ou de vulnerabilidade social. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, contribui para que muitas mudanças aconteçam. Antes do Estatuto, o Estado entendia que não havia diferença entre criança e adolescente, correto? Então, não havia essa diferenciação. Dos 7 aos 18 anos, você era jovem, tá? Então, não tinha essa classe distintiva. Era mais comum, por exemplo, ver crianças trabalhando em vez de estudando ou brincando, tá? Então, agora,
vocês vão aprender como é que se procede uma leitura de uma lei, professora. Não é um texto aleatório. Vocês sabem que a prof cobra muito de vocês, quando vocês vão ler, a leitura do título, correto? Não existe começar uma leitura sem situar o seu ouvinte sobre o seu título. A lei é do mesmo modo. Então, para se ler uma lei, você procede da seguinte maneira. Acompanhem a leitura com a prof. Lei número 8.069, de 13 de julho de 1990. Assim começa-se a leitura de todas as leis, certo? Existe a abreviatura, e aí os papais, as mamães que são advogados depois podem conversar com vocês um pouquinho sobre isso, onde a gente diz Lei 8969 de 1999, mas aí são termos técnicos, são termos mais jurídicos. Pra gente que é leigo no assunto, a gente procede a leitura assim, tá bom? Leia-se o cabeçalho completo. Lei número 8.069, de 13 de julho de 1990. E aí a lei começa com dispositivos. Ela vai mostrar para vocês os dispositivos que ela vem na sua estrutura. Então começa assim: dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e de outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei, tá? Porque a gente precisa que o Congresso Nacional ele aprove essa lei e o Presidente da República assine para que aí ela entre em vigor, correto? Daí ela começa com os títulos. A lei ela é dividida pelos títulos, os artigos e os incisos, correto? Então, aí na casa de vocês vão terminar a leitura e a gente vai discutir lá no chat sobre as dificuldades com o texto normativo que vocês encontrarem. Vocês vão encontrar aqui um vocabulário, tá? Com algumas das palavras que compõem esse texto normativo. Vocês vão encontrar dois QR Codes que a prof vai disponibilizar lá na plataforma da TEDUC, os endereços para a gente visitar esses QR Codes, porque vocês vão ter uma réplica de uma ECA ou desse estatuto em tirinhas, e vocês vão ter também Criança Não Trabalha, tá? Um mini documentário dizendo da importância da criança estudar, do amparo que a criança deve ter aos estudos, tá? E a uma vida saudável também fora da escola, onde a família seja provedora do bem-estar dessa criança e que ela não precise ir para o mercado de trabalho antes de conhecer o ambiente escolar, correto? Daí a prof vai deixar disponibilizado para vocês e vocês farão a leitura do Para Ir Além, sobre a República Federativa do Brasil, correto? E daí ouçam o podcast, assistam esse trechinho aqui dessa teoria e lá no chat a gente vai discutir o vocabulário e vamos prosseguir com os nossos exercícios de aplicação, ok? Nossos exercícios de aplicação que começam lá na página 20 e aí a gente vai analisar o trecho do ECA que a gente acabou de ler, certo? Nós vamos analisar e conforme a gente for analisando questão por questão, nós vamos discutindo um pouco mais sobre as suas estruturas, tá bom? Até lá então e bons estudos!